Apocalipse, capítulo de número 2. Quantos acharam? Diga amém. E diz assim, do versículo 1 em diante. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Até aí, pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. Já fomos abençoados, né? Nós louvamos, nós exaltamos ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós falamos de Apocalipse, né, talvez muitos já venham à mente destruição, guerra, pânico, desespero. Porém, a carta, né, na carta que fizemos a leitura, que é a carta à igreja de Éfeso, é uma carta que não tem apenas repreensão, tem elogios, diferentemente da igreja de Filadélfia, que foi uma igreja fiel, que você não vai encontrar repreensão. Então, o livro do Apocalipse é um livro muito importante para nós entendermos, né, sobre as doutrinas das últimas coisas. E ali no início, logo no início do livro, nós vamos ver 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira carta que nós vemos aqui é a carta à igreja de Éfeso. Mas para nós pensarmos, eu quero que você lembre neste momento como era o início do seu namoro. Como era? Mudou alguma coisa? O início, eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Comprei o meu primeiro carro, coloquei na garagem, e eu tinha que ficar abrindo a cortina para olhar ele na garagem. Estava maravilhado com o carro. E no namoro, não é assim. Começa a namorar, é difícil de se despedir no WhatsApp, né? Beijo, te amo. Aí quando pensa, não, está online mandando mensagem ainda. E quando vai dormir, está sorrindo, né? Maravilhado. Primeiro amor, não é verdade? Mas as coisas vão mudando, entrando na rotina, e isso é perigoso, né? No início do namoro é presente, é mêsversário, né? Eu lembro que no primeiro mês de namoro, eu e a Dani, eu cheguei na casa dela, tinha foto, carta assim no chão, até a casa dela, primeiro mês. E as coisas vão mudando com o tempo, aí já passa a comemorar apenas 1 ano, e nós temos que sempre lembrar do primeiro amor. Olha, como que era no início. E pense neste momento, como que era o início da sua conversão. Falava de Jesus para todo mundo. Ensaiava louvores no chuveiro, no playback, no YouTube. Olha, eu vou cantar. Tem pessoas que pregam para a parede. Uma vez eu estava pregando sozinho lá, num quartinho lá em Cianorte. Aí minha sogra chegou, né, lá na casa, a Dani falou assim, olha, ele tá fazendo vídeo, ele estava pregando. Não, estava pregando, ensaiando, né, pregando ali a mensagem. Tinha achado um esboço antigo meu. Como que era o início da nossa conversão? Nosso primeiro amor, aquele entusiasmo, aquela chama que ninguém nos segura. Mas o tempo vai passando e por conta das adversidades, das circunstâncias da vida, talvez esse amor vai esfriando. E Deus, Ele nos alerta nesta noite, olha, volte
ao primeiro amor. Nós iremos ver ao longo da carta direcionada para a igreja que se encontrava em Éfeso, que era uma igreja que tinha suas qualidades. Mas no final da carta vai receber uma repreensão. Nós fizemos a leitura do versículo 1 ao 7, né? E do capítulo 2 do livro do Apocalipse, onde está escrita essa carta que fala, é tema para congressos, é tema para festividade, volte ao primeiro amor. Mas antes de nós falarmos especificamente desta carta, vamos entender um pouco o contexto. Na época, tinha um imperador chamado Domiciano. Domiciano era um homem tão mau, que ele era considerado, era chamado segundo Nero, por conta da sua maldade, a ambição pelo poder, de fazer qualquer coisa pelo poder. E João, o líder da igreja na época, não negando a sua fé, então Domiciano começa a perseguir a igreja. E como castigo para João, ele lança João na ilha de Patmos, localizada nas costas de Éfeso. As autoridades romanas usavam aquela ilha chamada Ilha de Patmos como um lugar de exílio, de deportação, ou seja, de banimento para quem era lançado naquela ilha. E o livro do Apocalipse tem como autoria o próprio apóstolo João, é o autor deste livro tão conhecido, né, que causa muito medo para muitos. Se você for ler mais adiante o livro do Apocalipse, é um livro que se encontra, que tem muita revelação, muitas revelações. Então, por ter revelações, ser um livro apocalíptico, torna-se difícil fazer uma interpretação. Então, muitos fazem do livro do Apocalipse fonte para criar heresias. É um livro que foi revelado, está escrito, e se nós temos ele em mãos, nós podemos estudar, crendo que a palavra de Deus ela é inspirada, e nós não podemos olhar o livro do Apocalipse isolado do todo da Bíblia. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, nós temos que entender que é um cumprimento desde Gênesis, desde a criação. Então, nós iremos falar nesta noite do livro da carta, que se encontra no capítulo 2, que é direcionada para a igreja que se encontrava em Éfeso. E quem escreve, né, o livro do Apocalipse é o apóstolo João. E um homem chamado Dionísio, ele era bispo de Alexandria, ele vai fazer a comparação da escrita do Apocalipse com o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. E ele vai chegar a concluir que, na verdade, não foi João que escreveu o livro do Apocalipse por conta da diferença, né? Porém, a explicação que se dá por conta da diferença do livro do Apocalipse e o Evangelho segundo escreveu João, é o diferente tipo de literatura, gêneros, né, de literatura diferente. Quando João escreve o Evangelho, ele escreve as epístolas e ele escreve também o livro apocalíptico, que é esse. Então, por conta, né, de ser gêneros literários, por isso que há uma diferença quanto à autoria. Né? No capítulo 1, versículo 1, nós vemos revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Do versículo 10 e 11 do capítulo 1 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Então nós vemos que o livro do Apocalipse, a autoria é atribuída ao apóstolo João, que teve essa experiência, que não negou a fé, né? Quando Domiciano estava perseguindo, lança ele na ilha para castigo, para castigar ele, mesmo assim ele não nega a fé. E é interessante que a experiência que João passa de ser lançado numa ilha, ele recebe revelação que ninguém recebeu. Quem mais recebeu a revelação do nível apocalíptico que João recebeu? Somente ele. Sabe por quê? Porque quando Domiciano lança João na ilha de Patmos, ele vai passar uma experiência que ninguém passou, e vai receber uma revelação também que ninguém recebeu. Paulo também teve a experiência de ser levado ao terceiro céu, né, ter revelações.
Mas João escreve, é o autor do livro Apocalipse. Então, quando ele está passando aquilo que ninguém passou, ele recebe aquilo que ninguém recebeu, as revelações do livro do Apocalipse. Qual é a dificuldade que você está passando? Irmão Danilo, por conta do nome de Cristo, eu não estou negando a minha fé, eu estou vindo para a igreja e a minha família está me apedrejando. Eu falo, não, eu tenho que ir para a igreja dela, para a religião dela, estou sofrendo. Não, persevera na fé em Jesus Cristo, não negue a fé, porque as tribulações, as dificuldades, as afrontas que você passa, vai lhe proporcionar algo que ninguém recebeu. Quando você passa por situações que ninguém passa, mas não nega a fé em Jesus Cristo, você recebe aquilo que muitos não receberam. E vão falar, olha, que loucura, coincidência, você recebeu tal bênção. Não é coincidência não, é que eu perseverei mesmo mediante as dificuldades da vida. E João perseverou, é lançado na ilha de Patmos, não nega o nome de Jesus Cristo e recebe revelações que ninguém recebeu. E ele vai escrever, como a ordem, o que vê, escreve em um livro e manda a 7 igrejas, ou seja, 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Ele vai escrever para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele vai escrever para essas 7 igrejas. Ele começa escrevendo para Éfeso. Como eu disse, tem elogios, mas também tem repreensão. As outras cartas vai ter elogios e repreensão. A carta de Filadélfia você não encontra repreensão. Ela é uma igreja fiel. E na carta escrita para a igreja de Laodiceia, só encontra repreensão. Possamos pensar que tipo de igreja nós somos. Se Deus escrevesse uma carta para nós hoje, o que ele escreveria? Olha, você parece a igreja de Éfeso, porque você tem as suas qualidades, mas olha, esse defeito aqui. Ou será que ele iria escrever da mesma forma que escreveu para Laodiceia? Apenas repreensão, igreja morna, pobre, cega, desgraçada. Sim, carta pesada para a igreja de Laodiceia. Então, hoje nós vamos ver a carta que foi direcionada para a igreja que se encontrava em Éfeso. E a primeira escrita que vemos, é para essa igreja tão importante para nós aprendermos nesta noite. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha uma população grande, uma cidade muito grande, era uma das maiores do Império Romano, um grande centro comercial. Naquela cidade de Éfeso tinha um grande templo, o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então aquela cidade era uma cidade muito movimentada, tanto por conta do comércio, tanto por conta da idolatria, era uma cidade muito grande. Aquela cidade muito idólatra, e havia um homem naquela cidade que chamava Demétrio. A sua profissão naquela cidade era fabricar modelos de prata do templo da deusa Diana, que dava muito lucro. Aí chega um maluco lá chamado Paulo, começa a pregar. Demétrio pega e conversa com os que exercia esta profissão, fala assim, olha, tem um homem que está pregando aqui em outros lugares e que vai causar problema financeiro para nós, porque ele está pregando e causa uma confusão, mas Paulo não nega o evangelho de Cristo naquela cidade. E João também tem a sua contribuição para esta cidade. A igreja que estava em Éfeso, quando nós falamos igreja, não é um prédio, era um grupo de pessoas, de irmãos, que se reuniam nas casas para cultuar, ou seja, era a igreja, em unidade ali. Tinha suas qualidades, porém, foi advertida por conta de sua falha. Era uma igreja conhecida por Deus, um dos pontos, e Deus vai deixar bem claro que conhecia as obras de todas as igrejas. Era uma igreja conhecida por Deus, Deus conhecia as obras da igreja de Éfeso, e assim também Ele conhece as nossas obras, tanto as boas, como também as ruins. Olha, se Deus ele fosse escrever uma carta especificamente de Deus para Danilo, ia ter muita correção, muita exortação. Mas quando ele conhece o coração da pessoa, ele sabe que ele está perseverando dia após dia. Se ele escrevesse uma carta para nós hoje, ele iria falar, olha, conheço as suas obras. Obras esta que é assim, 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 o que estaria escrito?
Ele deixa bem claro que conhecia todas as obras da igreja de Éfeso. Assim ele também conhece as nossas obras. Obras essas que talvez nós escondemos dos homens. Obras essas que talvez nós tentamos esconder dos nossos familiares, dos nossos amigos, do nosso patrão. Obras essas que nós até conseguimos esconder do homem. Mas nós não conseguimos esconder do Deus onisciente que sabe todas as coisas. E ele deixa claro que conhece as obras daquela igreja. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Era uma igreja perseverante. A igreja perseverava diante da circunstância. Olha, um contexto de uma cidade grande, idólatra, um grande centro comercial, uma das maiores do Império Romano. Tinha as dificuldades que todos nós passamos, mas ela era perseverante. Será que ao nosso respeito Deus falaria: eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês é perseverante? Ou ele escreveria assim: olha, não dá para mim falar que vocês perseveram, porque qualquer dificuldade, qualquer circunstância, olha, eu vou parar de ir para a igreja. Qualquer tribulação, olha, eu vou chutar o balde, não dá mais para mim. Ou será que se ele escrevesse uma carta para nós, ele escreveria assim: olha, eu estou vendo a sua lágrima nas madrugadas, o contexto é desfavorável, mas eu conheço as suas obras, eu sei que você é perseverante. E uma das características daquela igreja que se encontrava em Éfeso é que ela era perseverante. E nós podemos aprender com essa característica da igreja em Éfeso: perseverar até o fim. E nisso nós aprendemos que, apesar das dificuldades grandes na vida, nós podemos perseverar. E eu pergunto para você: vai parar por quê? Ah, irmão Danilo, está difícil. Vai parar por quê? O próprio Jesus Cristo deixou um exemplo de aflição, de tempestades que ele passou na vida, perseguição do sistema religioso, açoites, deserto, oração com intensidade, a um tal ponto de suar sangue, oração dizendo que a alma está profundamente angustiada até a morte. E na cruz ele mostra que vale a pena perseverar, porque ele perseverou. E a carta para a igreja em Éfeso vai falar que ela era perseverante. E eu quero te encorajar nesta noite: não para. Não para. Tá difícil, tá, pode até tá, mas não para. Persevera até o fim, irmão Danilo. Eu não tenho constância, irmão Danilo, eu não consigo. Mas a palavra de Deus nos orienta: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se nós não conseguimos perseverar mediante circunstância tão pequena, será que nós iremos conseguir nos mantermos firmes até o final? Nós podemos aprender com aquela igreja que era perseverante. Aquela igreja era uma igreja que não aceitava a falsa doutrina. Se viesse com um converseiro errado para cima daquela igreja, não ia pegar não. Porque ela recebeu o elogio que não aceitava a falsa doutrina, ou seja, um falso ensino. E nisso tem que conhecer a palavra de Deus para rejeitar o falso ensino. Porque como nós iremos rejeitar o falso ensino se nós não conhecermos o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, o que a palavra de Deus fala para nós? Aquela igreja não aceitava falsos ensinamentos. E hoje em dia nós temos que estar alimentado na palavra de Deus para recusar, para combater, para debater, e nós vencermos na palavra de Deus os falsos ensinos, que tem muitos. Tem muitos. E esses falsos ensinos agem com base na carência da pessoa. A pessoa está passando por uma situação que ela não consegue perseverar firme, ela vai para o lamaçal do pecado, aí vem a falsa doutrina, as seitas com as heresias dizendo falsos ensinamentos, do tipo: todos nós seremos salvos no final.
Todos nós seremos salvos no final. Age com base na carência da pessoa, sim ou não? Sim. Chamado universalismo. Há quem ensina também a respeito do aniquilamento dos ímpios. Olha, os ímpios serão aniquilados. Vão acabar tudo, não. Aí você conhece a palavra de Deus, sabe que os ímpios serão lançados num lugar de tormento. Você fala, não, é heresia. Pessoas que vêm com ensinamento, olha, existe um lugar chamado purgatório, que lá vai ser purgado as suas almas, e aí você... Se você conhece a palavra de Deus, você fala, não existe isso. Se você conhece a palavra de Deus, vai vir falsos ensinamentos dizendo, olha, eu vou te falar a respeito de uma hipergraça. Uma hipergraça que te dá a liberdade para fazer o que quer. Pode ficar do jeito que você quer no seu casamento, pode ficar do jeito que você quer a respeito de bebida, isso e aquilo, porque a graça nos basta e você não precisa fazer nada, assim, nós não precisamos fazer nada, mas tal graça nos capacita para fazer boas obras. O ensinamento de hipergraça que te dá liberdade para pecar, heresia, um ensinamento demoníaco. Olha, existe um tal de reencarnação, falsos ensinamentos que você precisa conhecer a palavra de Deus e falar, mentira, heresia, tem que ser combatido. Nós só iremos combater todas essas heresias, todos esses falsos ensinamentos, se nós nos alimentarmos na palavra. E a igreja de Éfeso era uma igreja que não aceitava falsa doutrina, falso ensino. Era uma igreja que suportava as provas por causa do nome de Cristo. Vinham as provas, mas por causa do amor de Cristo, por causa do nome de Cristo, aquela igreja suportava. Por causa do nome de Cristo, eu brinquei com a Dani, eu torço para São Paulo. Aí, estava andando ali com ela, aí eu estava cantando uma música do São Paulo, né? Aí ela pegou e falou que eu ia, sei lá, ser preso, morrer, alguma coisa assim, brincando. Aí eu brinquei com ela, não, se eu for preso, eu vou ser preso por causa do... Quem dera que se fosse por causa do nome de Cristo. Mas tem pessoa que é jogada na sarjeta por uma causa boa. Paulo foi jogado na sarjeta e estava preso por causa do nome de Cristo. E na cadeia, o que ele estava fazendo? Pregando, escrevendo. Aí, irmão Jair, que gosta de escrever, ó, não vai ter problema, né, irmão Jair? Gosta de escrever? Se nós chegarmos a ser lançados na cadeia, sermos mortos, vale a pena por causa do nome de Cristo. E aquela igreja nos ensinou que ela suportava as provas por causa do nome de Cristo. E eu pergunto para você, eu pergunto para mim nesta noite, até que ponto nós estamos dispostos a sofrer por causa do nome de Cristo? Até que ponto? Meus irmãos, ontem bateu um vazio em mim. Eu mandei mensagem para minha mãe, sem falar nada. E ela perguntou, você está bem? Está bem mesmo? Eu tive que falar para ela. Falei assim, olha, só bateu uma tristeza agora. Entra numa rotina, né? As coisas, eu e a Dani ali em casa. Aí, faz isso, a Dani fica mais entediada ainda. E eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou fazer diferente? E vai fazer um negócio diferente é gastar. Ah, vamos sair para comer alguma coisa. Não dá todo dia. E eu mandei mensagem para minha mãe, meu irmão vai fazer uma cirurgia segunda-feira. Eu estou longe deles. Mas eu sei que eu estou aqui por causa do nome de Cristo. Até que ponto nós estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo? Aquela igreja suportava as provas, as dificuldades por conta do nome de Cristo. Qualidades e qualidades. Não suportava falsas doutrinas, era perseverante, sofria as provas, as dificuldades por conta do amor de Cristo. Nossa, que igreja maravilhosa, eu quero ser igual a ela. Porém, Jesus adverte aquela igreja. Apesar de todas as qualidades, ela havia abandonado o seu primeiro amor. O versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Ah, irmão Danilo tem tantas e tantas qualidades.
Irmão Danilo, nossa, eu tenho tantas qualidades, mas falta amor? Falta. Então, que vale todas as obras do mundo se não tiver amor? Do que vale nós fazermos tantas e tantas coisas e não tiver o amor? E Jesus vai adverter aquela igreja: tenho porém contra você que abandonaste o teu primeiro amor. E Ele nos adverte nesta noite dizendo: tenho pois contra você o seguinte, e você sabe o que Ele iria te corrigir. Irmão Danilo, eu estou no primeiro amor. Então ele escreve para nós, ele nos diz nessa noite: tenho porém contra você o seguinte, e aí você completa. E aí você muda de atitude. Olha, pastor Danilo, você não suporta a falsa doutrina, persevera, está longe da família. Mas ele escreve para mim: tenho pois contra você o seguinte, e eu sei o que é. E você sabe o que é, o que ele tem contra as suas atitudes. Não, irmão Danilo, eu sou perfeito, já pecou. E ele nos diz nessa noite: tenho, pois, contra você o seguinte. Se deixou o primeiro amor, ele te convida nesta noite a voltar ao primeiro amor. A voltar àquela chama que você tinha, que você orava, que você buscava, que você estava presente na obra de Deus. Ele te convida: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Meus irmãos, por conta da rotina, nós tendemos a cair no mecanismo, as mesma coisa todo dia. E nós muitas vezes deixamos o primeiro amor e entramos no modo automático. E daí o que adianta todas as qualidades da vida se não tiver o primeiro amor? O primeiro amor nos leva a fazer coisas que muitos não fazem. Coisas que racionalmente não tem lógica, ele é doido porque ele vai fazer aquilo. É o amor, é o primeiro amor que te leva a fazer coisas por Cristo que muitos não fazem. E se nós não tivermos o primeiro amor, vir em um culto por mês está bom. Se não tiver o primeiro amor, quando der eu vou para a igreja. Se não tiver o primeiro amor, olha, eu acho que vai chover, uma nuvem lá em, não sei na onde lá, acho que vai chover, senão vou resfriar, não vou hoje não. Se não tiver o primeiro amor, coloca qualquer circunstância na frente, mas não vem para a casa de Deus. Se não tiver o primeiro amor, não, quarta-feira, vou não, só o domingo tá bom. Se não tiver o primeiro amor, você não vai ofertar, você não vai dizimar. Se não tiver o amor, você não vai abraçar quem precisa do seu abraço. Se não tiver o amor, você vai pensar somente em você. E nós tendemos a cair neste erro. Quem nunca caiu no erro do mecanismo, do automático? Sempre entra semana, sai semana, a mesma coisa. Por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus e receber uma repreensão de Deus falando para nós: volte ao seu primeiro amor. Meus irmãos, no início da minha conversão, era sinaleiro, uma vez eu saí, fiz uma macarronada, tarde da noite, eu, a Dani e mais 2 rapazes, saímos para entregar marmita tarde da noite, fomos num lugar, não tinha ninguém lá, para entregar para os moradores de rua. Parece que aquele dia os moradores de rua sumiu tudo. Fizemos um monte de marmita, vamos entregar para os moradores de rua, e nada dos moradores de rua. E agora, o que nós vamos fazer com essas marmitas? Aí veio na minha cabeça: vamos lá chama de CDD, já até imagina, né, como que é. Vamos lá na CDD, vamos lá na CDD. Quando pensa que não, estávamos lá na CDD, conversando com os rapazes lá, entregando marmita, levando uma palavra, e eles se abrindo: olha, o pastor era assim e tal, conversando das suas experiências que já tiveram na igreja. O primeiro amor nos leva a fazer isso, sair tarde da noite. Agora, se nós perdemos o primeiro amor, já é 8 horas, daqui a pouco eu já vou dormir, dorme 1h da manhã, daqui a pouco eu vou dormir, amanhã tem que acordar cedo. Colocamos as barreiras na frente. O primeiro amor, irmão Rogério, faz você fazer o que você faz. Ô, irmão, vou ver que dia que é minha folga, para nós fazer alguma coisa aí na igreja.
arrancar os negócios ali, o primeiro amor. O primeiro amor leva você a fazer o que você fez. Ó, irmão, dá para nós conversar para fazer marmita? O primeiro amor leva nós a fazermos isso. O primeiro amor nos leva a fazer assim: olha, irmão Danilo, vai ter a festividade da igreja, então vamos se organizar aí, ó, já está em cima, como eu posso contribuir? O primeiro amor. Agora, se não tem um primeiro amor, nós cruzamos os braços, nós viemos no culto, nós olhamos e ainda criticamos que não estava do jeito que nos agradou. Mas o primeiro amor nos leva a fazer loucuras por conta do nome de Cristo, sofrer por causa do nome dele. E eu pergunto para você, o que tem feito você deixar o primeiro amor? O que tem feito? É a rotina do dia? É as dificuldades? É uma perca? É uma frustração? É uma injustiça? Ou simplesmente entrou na rotina do dia a dia, do trabalho, e você abandonou? Mas Deus te ama tanto que está te dando o privilégio de ouvir essa mensagem. E que nós, quando nós ouvirmos uma mensagem igual essa, eu partindo de mim e da igreja, nós temos que fazer a diferença. Porque nós entendemos que nós temos que voltar ao primeiro amor. Voltar a orar, a ler Bíblia diariamente. Diariamente. Lembra, pois, da onde você caiu. Olha o que a palavra diz, no versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Como que volta ao primeiro amor? Lembrando da onde nós caímos. E isso somente você sabe que é. Olha, irmão Danilo, realmente, o pastor pregou essa mensagem e de fato eu abandonei o meu primeiro amor. Quantas coisas eu fazia e não faço mais. O que eu devo fazer, pastor, para mudar? A palavra diz: lembra, pois, da onde você caiu e volte às práticas das primeiras obras. Essas obras que somente quando nós estamos no primeiro amor, nós praticamos. Então é você e Deus, sou eu e Deus. Deus, olha, eu larguei o primeiro amor por conta de uma frustração. O meu irmão, ele não está na igreja hoje. E ele se batizou primeiro que eu. Não sei qual foi a causa dele ter saído da igreja, talvez foi a frustração amorosa no relacionamento. Ele se afastou e até hoje não está nos caminhos de Deus. Talvez outras pessoas saíram da igreja, mas a estratégia do inimigo hoje em dia não é tirar as pessoas da igreja, é deixar ela na igreja, morna. Uma pessoa morna é pior do que uma quente e uma fria. Olha aí para você ver. Capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Esta carta aqui é uma carta direcionada à igreja de Laodiceia. Diz assim, ó, o 3:15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma pessoa morna recebe uma carta dessa, pesada sim, uma carta pesada. Mas Deus fala para você nesta noite: volte às práticas das primeiras obras. Aquele entusiasmo, aquele fervor na oração, volte. Volte. O reino conta com você, a obra conta com você. Se você soubesse a potência que você é nas mãos de Deus, a influência que você é no seu trabalho. Quantas pessoas que precisam ouvir o evangelho que o pastor Danilo não tem o acesso com elas, mas você tem.
E você ouve uma mensagem desta num domingo e começa a semana falando da palavra de Deus para as pessoas que eu não tenho acesso. As pessoas que estão no contexto da Grazi, você não tem acesso àquelas pessoas. Então ela tem que fazer a parte dela lá. Assim é com todos nós. Por isso que Deus conta, o propósito de Deus para todo mundo, não é todo mundo ser pastor, não. Todo mundo ser baterista, todo mundo ser cantor, todo mundo ir para um seminário, não. Deus precisa de advogado, de médico. Para quê? Para pregar o evangelho lá dentro do escritório, para pregar o evangelho lá dentro do hospital. Deus conta com policiais para pregar o evangelho lá dentro da delegacia. E aonde você está hoje, Deus conta com você para pregar o evangelho. E você só vai pregar o evangelho se você tiver o primeiro amor. Senão, a mesmice de toda semana basta para nós. Mas a chama, o fervor do primeiro amor nos leva a ficarmos inquietos para pregar a palavra de Deus. E eu te pergunto, o que tem feito você deixar o primeiro amor? Volte à prática do primeiro amor. Aquele entusiasmo, aquele fogo que tinha em seu coração para orar, ler a Bíblia, jejuar. Persevera na oração. Quanto tempo do dia você tira para ler a palavra de Deus? Irmão Danilo, faz tempo que eu nem sei onde está a minha Bíblia. Mas como que era o primeiro amor? Ah, irmão Danilo, era até tarde lendo a Bíblia, era orando. Mas por que parou? Porque não existe mais o primeiro amor. E hoje Deus nos convida à prática das primeiras obras do primeiro amor. O versículo 7 do capítulo 2 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você, eu, nós seremos perdedores ou vencedores? Irmão Danilo, eu quero vencer. Irmão Danilo, eu quero perseverar. Então entende que a salvação é pela graça, mas tal graça nos capacita a falar deste amor, a perseverar. A graça é essa que não nos dá o direito de pecar, mas nos fortalece para dizer não para o pecado. Ele convida você nesta noite, volte às práticas das primeiras obras, ao primeiro amor. Quantos partem todos os dias, morrem, que outrora estava no primeiro amor, mas se afastou, morreu, numa circunstância desfavorável. E nós temos a oportunidade nesta noite, de mudarmos as nossas atitudes, e voltarmos a praticar as primeiras obras. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Ore ao Senhor neste momento. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Eu não sei se você está no seu primeiro amor, se está, amém. Use essa mensagem para pregar para as pessoas. Mas se você não está no seu primeiro amor, você compreende que precisa voltar ao primeiro amor, às práticas das primeiras obras. Este é o momento seu e Deus. Fala: Deus, o Senhor conhece o profundo do meu coração. Assim como o Senhor conhecia, Pai, conhece todas as coisas, as obras, Senhor Deus, boas e más da igreja de Éfeso, Senhor Deus, e de todas as igrejas, Senhor Deus, o Senhor também conhece, Senhor Deus, o mais íntimo